Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o culto dominical, o culto da família, o culto de ensino da palavra. Deus tem nos abençoado nesse mês de fevereiro e de uma forma especial nós queremos chegar à tua casa hoje e falar da palavra de Deus. Gostaria que nesse momento você chamasse as pessoas da sua casa para que juntos nós ouvíssemos a palavra. E eu creio, queridos, que a palavra que queremos trazer nessa noite, ela tem uma importância muito grande, não só para o nosso hoje, mas para o nosso futuro, para os nossos dias que virão. Mas eu quero antes fazer algum comentário e pedir que os irmãos estejam trabalhando em oração em relação a tudo aquilo que a gente está vivenciando nesses últimos dias como igreja. E quando eu falo isso, querido, é da importância de você estar em contato, você vai ouvir eu falar bastante isso hoje, e nós podermos crescer como igreja. Quero já dizer que se você é uma pessoa que está andando conosco, principalmente aqui em Santo Ângelo, né? Nos próximos dias nós vamos estar fazendo um batismo. Nós cremos, como igreja, que quando Jesus ele diz aos discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele vincula isso, querido, a um outro texto que diz, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, querido, uma primícia de uma vida de decisão de cada um de nós a Cristo Jesus é o batismo. Então, queridos, nessa semana mesmo nós vamos estar já dando o dia, já na segunda-feira eu creio que a gente já vai estar fazendo uma postagem falando do dia do batismo. E você pode estar dando o seu nome, se você tem alguma dúvida sobre o batismo, fala conosco de uma forma bem simples. Nós queremos te passar aquilo que nós entendemos como batismo. Então, querido, você possa estar contatando conosco, nos próximos dias teremos o batismo. Quero também avisar aqui já de imediato que conversamos com algumas pessoas da área da saúde e esse ano de 2021, pela primeira vez desde que nós começamos o Ministério Cristão Fé e Vida, nós não teremos o Acampa Fé. Nós não teremos o nosso evento anual de juntamento na época do carnaval, no feriado do carnaval. Mas, mesmo assim, nos dias do carnaval nós estaremos mandando vídeos, cultos especiais. Isso ainda a gente não está conversando com alguns irmãos de fora para eles estarem trazendo uma palavra. Vai ser algo bem legal durante os dias que houverem o feriado, assim como havia os cultos, nos horários de culto nós teremos, provavelmente um dos cultos vai ser ao vivo. Então, queridos, que nós estejamos juntos nessa empreitada. Nessa noite, agora que você já chamou sua família, agora que você já está junto, gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, e o capítulo é o capítulo que tem nos acompanhado durante esse ano de 2021, o capítulo 17. E o versículo que nós vamos pensar nessa noite, e na verdade é uma palavra, como eu tenho ministrado, ela vai falar conosco nesse fevereiro, está ali no versículo 14 do capítulo 17 e versículo 15. E ele vai ficar vinculado com alguns outros textos, como você já leu na mensagem desse culto. Nós queremos pensar em um momento pós-pandemia.
Algumas pessoas, querido, elas têm vivenciado algo muito sério. Há uma discussão muito ampla, ou até eu não diria tão ampla assim, mas há uma discussão entre como será a nossa vida, e eu como uma pessoa, como um pensador, como alguém que tem trabalhado com a igreja, e sendo um responsável não só pela igreja de Santo Ângelo, mas pela igreja de Santa Rosa, juntamente com o pastor Marcos Davi e a pastora Bruna, eu e a pastora Márcia aqui em Santo Ângelo, cuidando do pastor Marcos, da pastora Bruna, cuidando da irmã Nelly e das irmãs de Porto Xavier, trabalhando com o povo de Entre Juiz, trabalhando com tantas pessoas que estão nos ouvindo agora, que a maioria delas não tem ido num culto de uma igreja, mas tem nos ouvido por através desse canal. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós. Há um peso, querido, que às vezes a gente não dimensiona. E essa semana eu fiz uma postagem, se não me engano, na quinta-feira ou na quarta-feira, não lembro bem agora me foge a mente, falando sobre distanciamento social. Na verdade, eu li esse texto, e eu tenho lido esse texto e tenho estudado esse texto, e ele me fez pensar algo. Diz assim o texto, que eu pedi para você abrir, João capítulo 17, versículo 14. E dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas que tu os guarde do mal. Essa palavra, querida, ela tem ecoado no meu ouvido e eu comecei a pensar, e se você está prestando atenção, você vai ver que eu estou repartindo ou eu estou lançando pensamentos sobre algumas coisas e hoje você vai pensar assim, o pastor pregou diferente das outras vezes que ele prega. Eu não quero trazer para você um ensino, mas eu quero trazer para você um momento de você parar e pensar algumas coisas sobre a sua vida. Eu falava nessa semana sobre distanciamento social. Distanciamento social, querido, que o governo prega, ou melhor, a OMS fala, para evitar a pandemia, para evitar esse crescimento cada vez maior, apesar de eu crer que em nome de Jesus, e eu oro e tenho pedido essa oração para você, para que essas vacinas elas sejam efetivas e que comece a haver uma mudança nesse quadro todo, eu quero deixar bem claro, querido, algo. Alguns contestam a questão do número de pessoas que morrem. Querido, se morreu um. Além daqueles que já morrem por bala perdida, feminicídio, acidente de carro, doenças como coração, como câncer, como várias outras doenças, querido, isso é uma perca. E essa perca, às vezes, nós não notamos, porque ela não está no nosso seio familiar. Mas que terrível é para alguém que perde um familiar, e a dor da separação é algo que o ser humano ele dificilmente absorve. E eu estava lendo algumas coisas por causa desse texto, porque eu comecei a me indagar o que Jesus quis dizer com esse fato de que Ele nos dá a palavra dEle. Ele nos deu a palavra dEle, mas o mundo nos odiou.
Porque, de fato, nós não somos desse mundo, como ele também não era desse mundo, mas ele ora para que nós não venhamos a ser tirados do mundo, mas para que o Senhor nos livre do mal. E tudo isso começou a me questionar, e eu comecei a questionar essa situação de, se você me ouviu, você está entendendo melhor o que eu estou falando, mas eu quero esmiuçar, esse distanciamento social, que significa um distanciamento físico, para que nós não tenhamos contágio. E alguém pode dizer assim, pastor, mas o senhor falando ainda de pandemia? Sim, querido. Porque entenda que alguns lugares hoje, eles ainda estão fechados. Por exemplo, um amigo querido nosso, que tinha uma empresa, ele teve que fechar uma empresa de eventos, porque não houve mais como fazer os eventos. O próprio Acampa, de repente, é por isso que eu estou pensando, que é algo que a gente gostava tanto de fazer, que a gente sempre conversava com os irmãos de Porto Xavier, que eles preparavam o ano todo para vir para cá, para a gente estar juntos, os irmãos de Santa Rosa, outros irmãos que vinham de outros lugares, já veio irmãos de Pelotas, já veio irmãos de Canoas, já veio irmãos de Santa Catarina, né? Quando a gente trouxe o Gui Tavares, de vários lugares já vieram pessoas. E aí nesse momento que nós estamos vivendo, esse distanciamento social, essa coisa de não poder estar muito perto um do outro, de não estar junto. Isso é uma coisa séria, querido. É necessário. Mas, quando eu comecei a observar e pensar nisso, e vendo algumas coisas que eu vi, alguns vídeos, algumas leituras que eu fiz em relação a esse pensamento de nós termos uma saúde mental. Cristo e a saúde mental. Cristo, aquele que veio para transformar nossas vidas, ele veio também para nos trazer um pensamento, uma forma de vivência, a qual nós tenhamos saúde, querido, e isso é uma coisa que não precisa nem se destacar muito. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando, queridos, de nós sermos pessoas que temos paz no coração. Apesar de estarmos no mundo, nós conseguimos conviver com as pessoas e as situações que o mundo nos apresenta. E nessa época, querido, essa questão do distanciamento social me preocupou muito, porque eu olhei e vi algo. Sim, eu tenho que me resguardar. Mas eu não posso me resguardar, querido, do convívio de igreja, de estar junto com meus irmãos, de andar com os meus irmãos. E quando eu falo isso, entenda, se você estivesse no culto, eu diria, dá uma cutucadinha na pessoa que está do teu lado, presta atenção agora. Não é o fato, querido, de você estar no ambiente, prédio, Rua Conde de Porto Alegre, 1238, que tem paredes brancas, que tem teto de PVC branco, que o chão é pintado de cinza. Não é essa coisa, igreja, apesar de entender a importância desse lugar, entender o que ele faz, mas o convívio como pessoas uns com os outros. Querido, nessa pandemia eu notei que muitas pessoas se distanciaram totalmente do convívio de igreja, uns porque não gostam do nosso estilo de pregação, outros porque não concordam com algumas coisas que nós dissemos. Querido, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Amós, capítulo 3, versículo 3 diz assim: se não houver, e aí eu vou usar algo que eu tenho conversado com vocês, se não houver aliança entre duas pessoas, como andarão junto? Querido, nós temos trabalhado a leitura da Bíblia. E eu conversava com um irmão muito querido essa semana, que ele foi lá em casa, e ele dizendo, pastor, mas como é importante isso, a gente ter uma compreensão. Querido, não é fácil todo dia ler Levítico, como a gente está lendo, e tirar dali alguma coisa para o nosso cotidiano de hoje,
porque nós temos um sistema de pensamentos hoje que foi pregado de uma forma errada para nós, que fomos pessoas que convivemos em algumas igrejas, que o único propósito delas é enfatizar a teologia deles, mas uma teologia fragmentada, uma teologia que ela não tem uma base bíblica. Como assim, pastor? Sério, queridos? Há muitas pessoas que pegam textos isolados e começam a viver a vida deles dentro daquele contexto que ele fantasiou. E lendo o Levítico, querido, eu comecei a ver, e foi bem engraçado. Eu falo na sexta-feira, eu falo do capítulo, agora eu não vou recordar, mas se não me engano é do capítulo 13, que fala sobre os calvos. E ali o texto dizia, mas aquele que começar a ter entradas na frente, e esse se tornar um meio calvo, ele ainda é puro. E para nós que lemos isso hoje, para nós fica uma coisa meio esquisita. Hoje em dia a gente discute tanta coisa, né, querido? Hoje em dia a gente discute questão de cor de pele, hoje a gente discute a questão de né, a pessoa é gordinha, que nem algumas questões sobre homossexuais, sobre tantas outras coisas. Hoje em dia se criam polêmicas, e aí quando a gente lê, né, sobre calvo, a gente até ri, porque ele é puro. Mas no contexto do texto ali a gente vê que existiam doenças, e aí por isso o povo estava sendo resguardado por Deus. Não quero entrar nessa questão do Levítico, mas eu quero entrar no que eu estou falando aqui, de que, queridos, o distanciamento social que a OMS, que o governo, que as pessoas pregam que nós devemos ter, não pode nos tornar pessoas para um novo tempo que se tornaram isoladas, que se tornaram pessoas que estão distantes umas das outras. Distantes no sentido, querido, que nós não ouvimos mais uns aos outros, nós não andamos, nós não temos contato, nós nos tornamos mais frios do que nós éramos. E quando eu estava lendo aqui esse texto do Evangelho de João, eu consegui notar isso porque o mundo, ele odeia a palavra, mas por que ele odeia a palavra? Porque muitas vezes, querido, a palavra tem sido pregada de uma forma errada. Nós vivemos hoje num mundo, querido, de uma pressão muito grande. Eu anotei aqui algo para você me compreender melhor nisso tudo que eu quero falar. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o que é ter saúde mental? O que é você estar sendo alguém que tem uma forma de vida a qual lhe dá uma probabilidade, lhe dá uma forma de viver, que você se torna alguém que tem paz, que pode andar. Queridos, sempre nós vamos ter dificuldades de vários tipos, mas nós temos que ter aqui a mente saudável, para nós podermos fazer algo com a nossa vida, para que nós possamos criar filhos de uma forma que, mesmo que o mundo avance, eles sejam crianças, sejam pessoas saudáveis. Saúde mental, segundo a OMS, é o estado de bem-estar que o indivíduo reconhece suas próprias habilidades e pode lidar com os estresses normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Querido, não é o que nós vivemos, nós não temos saúde mental então. Porque, para começar, querido, nós não conseguimos trabalhar em relação aos nossos estresses. Querido, olha
os relacionamentos de casais hoje em dia. A maioria dos relacionamentos. Olha os relacionamentos de pais com filhos. Olha os relacionamentos de trabalho. Eu falava semana passada sobre a importância de nós falarmos do amor de Cristo para as pessoas, e eu não estou fugindo disso que eu estava falando, eu estou inserindo isso, que hoje nós não evangelizamos, nós não entregamos Cristo para as pessoas, porque a nossa mente, a nossa parte, vamos dizer assim, emocional, ela está tão carregada de tanto estresse, que a gente se estressa por qualquer coisa com uma pessoa. Alguns vão ficar extremamente chateados comigo, que eu vou dizer agora. É ridículo, querido. É ridículo o que nós estamos vivendo por causa de futebol. É ridículo. É ridículo, querido. É ridículo o que nós vivemos, querido, de discussões tolas por causa de problemas, e isso gera estresse no relacionamento de uma pessoa com outra. Eu fico impressionado. Querido, porque hoje nós estamos tendo tanto, eu anotei aqui, né? Eu anotei algumas coisas, e uma das coisas que eu anotei é que, segundo, né, a OMS, né, que é um órgão que tem pesquisas e que nós temos que ouvir, porque ela não pensa só no Brasil, ela tem uma visão geral do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil, querido, nós termos uma visão para um país, como, por exemplo, vamos ver o quê? Um país que conseguiu driblar bem a situação da pandemia. Países que têm dinheiro e que pôde se produzir um pouco mais, ou se produziu mais vacina que outros países que ainda não conseguiram adquirir ou não conseguem adquirir com tanta facilidade, a não ser que seja dada uma oferta de órgãos mundiais para que seja enviada uma vacina. E aí, querido, eu não quero entrar na eficácia ou não da vacina, mas eu estou falando num todo. Há países, querido, que nós nem ficamos sabendo porque nós não lemos noticiário e mais, porque são países fechados, que nós nem vemos o que acontece em relação a tudo isso. Países, querido, que dezenas de milhares de crianças estão órfãos porque seus pais morreram em guerras. E aí eu te pergunto, como é que é a cabeça de uma criança dessas? E olhando tudo isso, querido, eu anotei aqui que 20% das crianças do mundo tem algum tipo de transtorno mental. E entenda, querido, quando eu estou falando de saúde mental aqui, eu não estou entrando, querido, no pensamento ou querendo explicar para você, ou querendo provar para você, ou querendo dizer para você sobre problemas que são de ordem de patologia, doença de mente. Não. Eu estou só questionando a saúde mental para que a gente seja uma pessoa melhor uns com os outros. E a gente possa viver, e como diz aqui essa posição da OMS, a gente possa produzir para a nossa comunidade, a gente possa trabalhar com melhor exatidão, a gente possa ser pessoas que conseguem viver melhor com as dificuldades que são inerentes ao ser. Quando a gente nasce, querido, a gente já tem várias coisas para vivenciar. Nossos pais têm que pagar a fralda para a gente. E hoje em dia é uma coisa muito, muito cara. Quando a gente vai crescendo, os nossos pais eles têm que ter condições de pagar uma boa escola para a gente. Isso revela um estresse sobre a vida dos nossos pais. É sobre essa saúde mental que eu estou falando, para a gente viver o mínimo de uma vida que eu acordo de manhã e eu sei que eu tenho
que trabalhar, eu sei que eu tenho que correr atrás para poder pagar a conta de luz, que deu um pouco a mais, porque eu estava com calor, e liguei o ar-condicionado, e o ar-condicionado fez a minha conta de energia aumentar. Mas nós temos que ter condição, querido, de vivenciar isso. Nós temos que ter condição de vivenciar esse todo. E eu me impressiono porque nós não temos essa condição hoje, porque nós estamos vivendo de um jeito tão terrível. Eu conheço pessoas extremamente estressadas, que elas me dizem assim: pastor, eu escutei o que o senhor falou, mas eu sou rebelde. E continuam vivendo aquela condição de vida. Tem uns, querido, que eles entendem que a igreja é o problema deles. Mas isso me espanta, porque quando eu leio lá em Timóteo, a gente estava lendo esse texto esses dias em uma outra situação, mas eu me impressiono. O problema é um monte de papel que tem no meio da Bíblia aqui. E aí demora mais para a gente achar um texto. A gente estava lendo Timóteo semana passada, naquele contexto de Timóteo, ele falando que nós deveríamos orar, que nós deveríamos orar uns pelos outros, né, para que seja pregada a palavra. E aí fala ali no versículo 3, dizendo assim, ó, vamos ler do versículo 1, é o contexto de uma saúde mental, que nós possamos ter uma saúde mental para viver o melhor. Mas o tempo que nós vemos isso aqui, ó. O Espírito, versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O distanciamento social me fez não ver o meu irmão, não conviver com ele no culto, e eu não cutuco ele: ô irmãozinho, como é que tu tá? Não abraço ele: ô meu irmão, como é que tá? A paz do Senhor. É verdade. Mas nem por isso eu deixo de orar pelo meu irmão e me preocupar no sentido de querer. Um irmão essa semana, ele teve um mal súbito, sentiu uma dor no peito, foi para o médico, e aí medo, né, que fosse alguma questão do coração, porque já não é nenhum gurizinho, né? E eu fiquei mandando mensagem: como é que tá, meu irmão? Tá fazendo os exames? Eu me preocupo com o meu irmão, eu cuido dele. Eu cuido do meu irmão. Eu estou junto com ele. Porque isso é igreja. Quando Cristo ele não vem para nos dividir em compartimentos de congregações, congregação A, congregação B, congregação C, congregação D. Tudo bem, querido, tem gente que ama pensar que tem que viver só nas promessas das grandes coisas que Deus vai nos dar. Cara, eu sou um cara mais para o lado de ler a palavra e entender que eu tenho que vivenciar o que Cristo Jesus deixou, que ele disse lá que nos últimos tempos muitos se levantariam contra nós, mas nós deveríamos nos sentir bem-aventurados, porque perseguiram ele, então vamos nos perseguir. Alguns acham que o máximo da igreja é ser alguém que tem dinheiro para que você possa dar mais dinheiro para a igreja, e se dá mais dinheiro vai lhe trazer uma prosperidade financeira. Cara, eu acredito que você vivendo uma vida com Deus, automaticamente as coisas vão se alinhando, e se você for abençoar a igreja é porque você está dando com o teu coração junto, não porque você quer prosperar. Então, essa saúde mental que eu estou falando aqui, queridos, é de nós podermos viver uma vida tranquila em relação, mesmo com as dificuldades, nós podemos ser pessoas melhores, que olham o dia de amanhã, e nós podemos olhar para as pessoas que estão à nossa volta e nós temos a tranquilidade de dizer: puxa vida, eu tenho feito o meu melhor para minha esposa,
eu tenho feito o meu melhor para o meu filho, eu tenho me entregue. Cara, eu tenho tentado, quando eu vou para a cozinha, né? Vamos dizer assim, a pessoa, quando eu vou para a cozinha, eu tento alegrar minha família, porque eu entendi que é na mesa que nós começamos a ter o convívio de vida. Isso, querido, precisa de saúde mental. Mas aqui está dizendo que nos últimos dias, as pessoas vão se afastar da fé, falando mentiras e hipocrisias e tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Mas olha aqui, o versículo 7, o que diz: todavia recusa fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Há uma outra tradução que diz assim, todavia recusa fábulas profanas de velhas caducas. Querido, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, cara, não vai na pilha. No nosso linguajar, né, da década de 80, que eu tenho ainda comigo, não vamos na pilha de alguns que ficam dizendo assim, para que tu vai na igreja? Tu pode pegar o coronavírus na igreja. Tá, tudo bem. E aí depois, em nome de Jesus, isso passa. Mas agora eu não estou mais indo na igreja. As pessoas se metiam muito na minha vida. Cara, deixa eu te dizer. A saúde mental de uma pessoa, ela começa pela compreensão. 1 Tessalonicenses, né? Fala que nós temos corpo, alma e espírito. Corpo, parte periférica. Até o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 8, ele diz assim, porque o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir a vida eterna. Então, ele está falando que eu cuidar do meu corpo, eu até anotei aqui, estou numa semana inspirada. Deixa eu pegar ali. Desculpa a folhinha aqui, tá, querido? O corpo, querido, nós cuidamos dele, nós nos preocupamos. Os nossos sentimentos, muitas vezes, querido, nós damos mais bola para aquele... mas eu acho que aquela pessoa falou mal de mim. Não, a pessoa não falou, a pessoa nem estava olhando para ti, ela estava rindo, era de uma outra coisa, conversando com outra pessoa, mas eu me preocupo, por quê? Porque os meus sentimentos são mais importantes que qualquer outra coisa. As minhas impressões em relação às coisas são muito mais importantes que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama a si próprio, como é que você vai amar o próximo? Né? Mas se esquece que o texto diz que primeiro a gente tem que amar a Deus. E Mateus 6,33 diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que ter primeiro um vínculo com Deus. Mas não, esse vínculo com Deus hoje é eu dizer, Deus me abençoe. Não é eu estar diante dele, é eu deixar ele mudar algumas coisas na minha vida. Não é nada disso. Porque a minha alma, os meus sentimentos, né? Corpo, alma e espírito, né? Alma é sentimentos, é aquilo que eu vivo. É aí que vem a saúde da mente daqui a pouco, é lá da alma. Mas nós damos muito mais ênfase para as dificuldades que nós vivemos, para os estresses, para as depressões, para tudo isso, do que o terceiro elemento da composição humana é espírito. A parte que nós temos contato com Deus. Aí até eu escrevi aqui, alimentamos bem nosso corpo, regamos muito melhor ainda os nossos sentimentos, mas esquecemos de adubar o nosso espírito, da onde provém os frutos de vida eterna. Muitas vezes, querido, nós esquecemos, e tudo isso que eu estou falando de saúde mental, e é óbvio que você está vendo que eu estou fazendo uma introdução para nos próximos cultos nós entrarmos mais em algumas questões dessa saúde mental. Aqui o apóstolo Paulo está falando de piedade, está falando do quê? De empatia, está falando do quê? Está falando de reciprocidade, está falando de eu ser uma pessoa que olha melhor as coisas, que não julga com tanta facilidade, mas que, no entanto, é alguém que está querendo se inserir.
Preste atenção. A oração que Jesus nos ensina é a do Pai Nosso. E dentro dessa oração ele diz, livra-nos do mal. E muitas vezes, vamos buscar lá essa oração, Mateus capítulo 6, né? Ela é muito interessante e ela diz assim, ó. Mas livra-nos do mal. Mas antes ela, nessa tradução aqui, eu quero essa tradução porque a tradução que eu tenho decorada é da minha oração do Pai Nosso que eu recebi lá na igreja católica. Então, ela é um pouco diferente. Mas aqui o autor, ou melhor, a tradução que foi usada por essa Bíblia, ela diz assim, ó. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mas antes, eu estou fazendo isso por gosto, querido. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. João 17,15 diz, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. O que é isso, querido? O mal está dentro de nós mesmos. Porque quando eu não perdoo, eu sou conduzido automaticamente, eu mesmo, para o mal. Eu me torno uma pessoa que se isola, eu torno uma pessoa que tem dificuldades no meu pensar, eu olho as pessoas, todas elas são más, todas elas não prestam, e nós temos que entender que Cristo tem na continuação ali, né, de João, ele vai falar isso. Ele vai dizer, né, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-los pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando eu entendo Cristo, eu começo a ser santificado. Quando eu começo a ser santificado, esse processo causa em mim uma mudança no meu viver. O meu corpo eu tenho que me preocupar, sim, com a minha saúde física, sem dúvida nenhuma. Mas, querido, muitas vezes nós pegamos os nossos sentimentos e deixamos eles nos abarrotar e esquecemos que a coisa que nós temos que mais alimentar é o nosso espírito. Eu prego isso há muitos anos, mas cada vez mais eu vejo isso uma verdade. Oração, leitura da palavra. É isso que vai mudar a nossa forma. Pastor, eu e a minha esposa, nós estamos em uma condição, a nossa condição de casamento está horrível, nós estamos pensando em nos separar porque nós não nos acertamos, não sei o quê. Lê Provérbios, que fala que quando uma pessoa ela levanta a voz, tu devolve com uma voz mais baixa e isso vai causar um andar junto. Mas aí o que a gente faz no casamento? Não, para um pouquinho. Ela gritou comigo, eu vou gritar mais alto com ela. Ah, ela está fazendo isso, eu vou fazer isso. Pior ainda. Então, queridos, a nossa saúde mental, a nossa forma de pensar, e aí eu poderia trazer, na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre isso, Romanos. Você se prepare, querido, saúde mental. Para mim ter uma boa saúde mental, o que eu preciso fazer? Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós vamos falar sobre essa renovação de mente. Mas hoje eu quero ficar nesse pensamento aqui que eu estou lançando para você, de que nós precisamos entender que é necessário uma saúde mental nesse tempo. O novo momento que nós vamos viver, eu gelei, quando eu escutei era uma conversa, eu não sei como é que se chama essas conversas que tem hoje, dessas lives que fazem no YouTube, se fosse numa outra plataforma que fosse só ouvido, seria um podcast, mas esse não, era uma live falando de um canal que eu assisto,
falando com um psicanalista e ele falando que nós não temos ideia de tudo o que vai acontecer depois da pandemia. Porque não existe hoje no mundo nenhum tipo de artigo ou avaliação de o que acontece com pessoas após um tempo tão longo como muitos estão vivendo, de reclusão, de não conviverem. Por exemplo, como é que vai ser algumas pessoas virem no culto de novo? Tem algumas pessoas que não vêm há 1 ano, querido, e entenda, eu te chacoalho agora, por favor. A minha pregação não tem o objetivo de trazer você para o culto se você vê que não pode vir no culto. Se você é uma pessoa idosa, que você toma remédio controlado, se você é uma pessoa idosa ou uma pessoa até que não é idosa, mas que tem algum problema de diabetes, você tem um problema, sei lá, de coração, não sei, de rins, e você não se sente bem-vindo porque você tem a restrição de vir e ter o contágio, meu amado, eu não estou batendo contra vocês. Eu não estou batendo contra pessoas que vão trabalhar, é o sustento de vocês. O que eu estou batendo e me preocupando com a minha saúde mental e com a saúde mental dos irmãos é que nós estamos perdendo o vínculo de corpo. Isso me preocupa, porque isso é o que está escrito ali em 1 Timóteo, é o que está escrito lá em Mateus 21, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, porque não adianta tu me vir conversar e me ter um papo que é totalmente fora do padrão bíblico, de que é mais fácil viver fora da igreja desigrejado. Amado, isso é antibíblico. Igrejas que tentaram viver nesse padrão, ou homens de Deus que tentaram viver nesse padrão, já se reportaram nas suas mensagens, porque eles entenderam e viram que há uma necessidade desse convívio de congregação. É só ler 1 Coríntios 11 e ver que Cristo Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ponto, acabou o assunto, não tem discussão. Então, queridos, hoje nós temos que entender que nós precisamos crescer como pessoas. Mas para crescer como pessoas e viver, porque eu me preocupo muito com os meus irmãos. E às vezes, eu confesso para vocês, e muito dessa pregação aqui, escuta isso que eu vou falar, presta atenção, muitas vezes a gente prega, quando a gente prega primeiro para a gente. E eu confesso para vocês que em mim, nos últimos anos, 10 anos, principalmente depois das percas que eu tive, a minha mente, ela tem sofrido muito pela questão de eu ter a saúde mental, no sentido de eu conseguir vivenciar dias de tranquilidade, de paz, porque, queridos, é impossível, vivendo tanta pancada, tanta coisa, você conseguir sair legal. Mas a vontade de Cristo, quando Ele prega, é a transformação do nosso viver, é a transformação do nosso dia a dia, é a transformação do nosso caráter. Pensa comigo, a gente tem falado muito sobre Êxodo, né? Estou partindo para o final. Nós lemos Gênesis, nós lemos Êxodo. Essa semana, a gente postou no dia 1º, o resumo de Êxodo. Êxodo, querido, é uma coisa muito interessante. O povo de Israel estava numa ascendente. Abraão não tinha filho. Deus fala com ele e promete um filho para ele. Uau! Ali começa algo poderoso sobre o povo de Israel. Vem Isaac. Deus diz, tu me ama mesmo? Né? Sacrifica teu filho. Ele vai lá para sacrificar, diz, não faz isso, eu vi que teu coração é verdadeiro. Isaac começa a viver algo poderoso. Vem Jacó.
Jacó tem seus filhos e tem José, que Deus tira ou permite que ele saia do meio do povo dele para guardar a vida de Israel, porque viria uma grande seca, né? Jacó, Israel, né? Tá entendendo, né, mano? Tá entendendo, né? Abraão, Isaac, Jacó, tá entendendo tudo isso? Tu leu, né? Por favor. Vai na minha linha de raciocínio. Mas tem que ter lido a Bíblia, tem que ler a Bíblia para entender tudo isso. E quando José chega lá no Egito, ele chega e vive lá para que fosse salva a linhagem. Só que Faraó se esquece deles e eles vivem 430 anos lá. Como é que era a cabeça desse povo? Vivia escravo, tinha comida, mas era por causa do trabalho. Ele não tinha um salário, gente. E quando Deus lança Moisés para começar a falar do poder dele, aí é a lei do que a gente está lendo agora em Levítico, ele começa a mudar a mente dessas pessoas, começa a dar uma saúde mental para eles. Por quê? Porque eles tinham uma coisa de escravidão. Mas a vida continua, e aí se a gente vai ler toda a Bíblia, a gente vai ver. Quando começa o Novo Testamento, a última aliança, também lançamos essa semana, na quinta-feira, a palavra sobre a aliança mosaica também. Olha lá o vídeo, tá bem legal. Quando ele lança a nova aliança, Cristo Jesus, o povo estava escravo de Roma. Gente, pensa comigo. Como é que esse povo tinha saúde mental? Eles eram subjugados por causa da forma que eles tinham de culto. Eles eram colocados de lado porque existia uma coisa muito séria em Roma, que era a questão da ascensão hierárquica de vida, porque eles não podiam, se eles eram escravos, eles sempre iam ser escravos, se eles eram pessoas que trabalhavam, eles sempre... E eles não tinham a condição de vida boa. E eles tinham um pensamento, vai vir um Messias que vai nos tornar poderosos sobre Roma. Não, vem um cara que começa a falar, amem a todos. Gente, pirou a cabeça deles. Então, resumindo tudo que eu estou falando, Cristo Jesus veio trazer uma nova forma de pensar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas que tu os guarde do mal. Que mal é esse? O estresse, a depressão, o sofrimento desse tempo, as dificuldades, para termos um pensamento voltado para Cristo. Essa é a verdadeira saúde mental. Cristo em nós. Cristo em nós. Que nesse tempo nós possamos dizer, eu quero Cristo no meu viver. Vamos orar. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Se você quiser dar a mão para a pessoa que está do teu lado, da tua casa, se você está sozinho, nesse momento eu me uno a ti. Eu peço para que o Espírito Santo de Deus vá agora e tu sinta que o ambiente que tu estás é um ambiente cheio da glória, do amor, da graça. Que os anjos do Senhor, eles vão agora e se acampem em torno de cada um que está ouvindo essa oração. Senhor, eu oro para que nós venhamos a ter saúde, Senhor. Saúde no nosso corpo, saúde na nossa mente. Nós possamos viver um tempo melhor do que nós temos vivido, Senhor. E que quando acabar tudo isso, Senhor, nós saiamos dessa situação como pessoas mais elevadas diante de Ti. Pessoas que têm um pensamento melhor, um pensamento que tem um objetivo. Cristo em nós. Que a Tua paz, o Teu amor estejam no nosso coração e façam a diferença nesse tempo em nome de Jesus. Amado, amada, que nessa noite você possa pensar isso. Como está os teus pensamentos, como está a tua saúde mental. E que nessa semana a gente possa orar e pedir para que o Senhor esteja falando conosco. Quero salientar, querida, a importância de você, nesse início de mês, estar entregando seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Como eu falei, janeiro sempre é um mês bem difícil e sempre a gente tem a compensação do janeiro e do fevereiro, que diminui as entradas, com um acampa. Esse ano nós não vamos ter acampa, então
O que eu projeto é a fé em Cristo e a fidelidade dos irmãos para que nós possamos continuar tocando essa obra, continuar pagando o nosso aluguel, a nossa água, a nossa luz, as despesas que temos com tantas outras coisas, com obreiros, com tudo isso, querido, que a gente possa vivenciar o melhor do Senhor. Para isso, querido, eu quero pedir para que você esteja entregando teu dízimo, tua oferta, está aqui a nossa conta de depósito. Se você quer entregar em mãos, não tem problema. Se você quer vir na igreja, que Deus te abençoe. Também, querido, questão de alimentos, se você quer entregar alimentos para que nós possamos entregar a pessoas que têm necessidade, sempre aparece alguém que nós podemos abençoar. Que o amor e a graça de Deus estejam contigo, que o Senhor te guarde nessa semana, continue conosco a cada manhã no nosso plano de leitura anual da Bíblia. Quarta-feira provavelmente temos já mais um capítulo do nosso estudo sobre alianças. Essa semana termina Levítico também, temos um resumo de Levítico. A igreja precisa crescer no contato uns com os outros. Que Deus te abençoe e te guarde, com o amor do Pai esteja contigo, em nome de Jesus.